Palestra Leitura na Era Digital, com Goimar Dantas. Olá, tudo bem? Eu sou a Goimar Dantas, eu sou jornalista, roteirista, escritora, com diversos títulos publicados, dentre eles A Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz, que eu publiquei pela editora Senac São Paulo, no ano de 2019. Eu sou também uma das autoras parceiras da empresa Nós Educação, que por sua vez estabeleceu uma parceria com a Festa Literária do Livro de Resende. Então, por isso que eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que me é muito caro, que é a literatura na era digital. Para isso, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês, para a gente poder, então, dar início aqui à apresentação, né, à nossa palestra. Aqui a gente tem um mini currículo meu, né, eu sou também doutoranda em estudos comparados pela Universidade de São Paulo, fui finalista do Prêmio Jabuti, e aqui eu falo de novo do Arte de Criar Leitores. Eu vou manter com esse tipo de apresentação, para ter um pouco de noção aqui do tempo, para não passar do que eu estipulei para conversar com vocês, e acho que todo mundo consegue ver direitinho aqui, então não vou deixar no modo apresentação em tela cheia, né? Bom, a gente começa então com uma imagem que eu gosto demais, que é do ilustrador polonês Paweł Kuczyński, que provavelmente estou dizendo o nome dele de uma forma equivocada, porque meus conhecimentos de polonês, infelizmente, são nulos, mas a gente aprecia demais o trabalho dele. Ele é extremamente crítico, né? Faz algumas imagens bastante polêmicas aí, elencando essas duas vertentes do livro, da leitura e da tecnologia. A gente vê aqui um confronto, né, estabelecido, porque a gente percebe que ele coloca um mar de celulares e ele acredita, então, que a pérola não está nesses celulares, a pérola está dentro de um livro que esse rapaz que está mergulhando vai, então, acessar. A gente vai para uma segunda imagem do Paweł Kuczyński, que é um menino navegando num barquinho, cujas velas são todas feitas de livros abertos, então ele está tendo aí, os ventos estão levando ele, de repente, para um mundo de aventuras e fantasias, e porque não conhecimento, né? A gente percebe também que em volta do barquinho tem uma série de, à guisa de tubarões, nós temos aí uma série de celulares também, meio que tentando aí, algum momento, seduzir, abarcar, engolir este garoto. Mas será que o Paweł Kuczyński, com toda a sua crítica, a gente tem que lembrar que a arte ela exacerba, né, algumas situações para a gente poder refletir sobre elas, né? Então, o que ele está nos propiciando aqui com essas imagens? Que a gente pense sobre o livro, sobre a leitura e sobre o modo como a tecnologia vai no dia a dia tomando conta, né, do nosso cotidiano e muitas vezes nos afastando, né, desse objeto livro. Mas a gente acredita que o Paweł Kuczyński está exacerbando isso para poder fazer com que a gente reflita, mas eu não tenho certeza de fato se ele ali no fundo não acha que de repente dá para ter um equilíbrio. Eu estou aqui porque eu acho que dá para a gente trabalhar com esse equilíbrio, né, entre a literatura, os livros, a leitura e a tecnologia, inclusive, beneficiando muito a leitura, como a gente vai ver mais para frente. A gente, desde a invenção da prensa de Gutenberg, né, mais por volta ali de 1430, que o modo como a gente conhece os livros, né, e tem acesso a eles, e isso estava bastante estagnado, não mudava, né? Usávamos os mesmos formatos para divulgação de conteúdos disponibilizados em livros. Depois a gente queria trazer para essa discussão também, né, um pensamento, uma frase aqui da Lúcia Santaella, professora da PUC, aqui de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, quando ela nos diz que temos agora um leque de potências que se abrem. A cultura digital transforma as mídias que vieram antes. A linguagem das redes é uma linguagem de mistura. Eu acho muito legal quando ela fala sobre isso. Então, ela vê já, diferente do que a gente viu no início dos slides do Paweł Kuczyński, a gente pode perceber aqui que ela acha que é possível essa mistura e a gente pode se beneficiar dela sim.
A revolução do digital, ela aconteceu, né, por volta de ali em 2007 nos Estados Unidos, né, causando uma verdadeira revolução no mercado editorial, que então não apresentava mudanças muito drásticas desde aí há 500 anos com a prensa de Gutenberg, né? Então, esses livros digitais chegaram por esse período por lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegaram em 2012, com a vinda de gigantes como a Amazon, que trouxe o Kindle, né? O Kindle Direct Publish, que é o KDP, e o Kobo, vendido pela Livraria Cultura, por sua vez vendido pela Livraria Cultura. Então, a gente teve aí teve um início, né, com os livros digitais em 2012. A gente vai para 2021 agora, com os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, levada a cabo, feita em 2020. Essa pesquisa, ela diz, feita pelo Instituto ProLivro, ela diz que o brasileiro lê, em média, 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte, e 2,5 inteiros. Então, no frigir dos ovos, inteiros, o brasileiro lê em média 2,5 livros por ano. É um número muito baixo, a gente tem que trabalhar cada vez mais para fazer com que isso aumente. A gente tem nessa pesquisa dados mais específicos sobre a leitura digital. O que essa pesquisa diz, da Retratos da Leitura no Brasil? Ela diz que o leitor lê pelo celular e pelo smartphone. 73% desses leitores que já tiveram acesso aos livros digitais, eles leem, então, preferem ler pelo celular e pelo smartphone. 31% preferem ler pelo computador. Leu em leitores digitais como o Kindle, o Kobo e o Leve, 5%. Então, olha a diferença, 73% que leu no celular, smartphone, para 5% que lê, de fato, nesses objetos feitos só para leitura de livros, né? Assim, por assim dizer. E no tablet, o iPad, 9%. Então, a gente diz aqui embaixo que chama a atenção o modo como os celulares e os smartphones despontam, né? Fazendo com que esses outros dispositivos que foram criados especificamente para isso, eles fiquem bem abaixo aí no número, então, de leitores. Vantagens dos e-readers, por assim dizer, eles apresentam uma quantidade enorme de recursos, a gente pode ter notas, a gente pode ter dicionários, facilidade de acesso, facilidade de transporte, a leveza desse produto, né? A gente pode ler um calhamaço de 500, 600, 700, 800 páginas, ele vai continuar pesando a mesma coisa, a gente pode levar para viagem, porque ele armazena uma quantidade estupenda de livros, né? A bateria dura muitos dias, aí, cerca de 2 semanas, a gente lê apenas 1 hora por dia. Quem se apropria disso primeiro, né? Quem costuma se apropriar das novidades tecnológicas, em geral, são os artistas. Os escritores estão dentro dessa seara. Então, a gente tem aqui imagens de escritores aqui que compuseram o movimento modernista, por exemplo, para a gente lembrar disso. Na história, quando aparecem novos suportes, técnicas e tecnologias, os artistas e os liberais e os literatos logo se apropriam das novidades, compondo as chamadas vanguardas. O que isso quer dizer? Que, nesse contexto, os escritores têm feito uso dos novos recursos propiciados pelo mundo digital para evidenciar sua literatura. O que mudou? Né? A possibilidade de interatividade entre o leitor, a obra, o texto. O leitor pode checar outras fontes, fazer cruzamento de informações. Ele pode utilizar diferentes suportes para isso. Smartphones, desktops, tablets e readers promovem o compartilhamento de textos, ideias e informações. Mas será que a invenção do e-reader ameaça a existência do livro físico? Vamos ver, né? A gente tem, por exemplo, aqui a gente pôs o quadro, né, do Munch, o grito, para poder fazer uma brincadeira, né? Muita gente perde os cabelos pensando nessa possível ameaça em termos se o livro vai desaparecer ou não. Eu particularmente não acredito, eu sou uma entusiasta de que é possível a gente ter esse equilíbrio, de que a tecnologia então possa ajudar a catapultar aí, incentivar ainda mais os livros e a leitura. Uma dessas possibilidades é a autopublicação, né? O autor ele tem mais autonomia, é mais rápido o processo, ele não precisa depender apenas das editoras, que por sua vez
tem milhares de títulos a serem publicados, então é muito difícil atender a todos. E com a autopublicação, a gente vai lá, por exemplo, na Amazon, a gente tem o Kindle Direct Publish, que é uma ferramenta de autopublicação, é muito fácil, é quase intuitivo, você dá uma busca, assiste um tutorial e já consegue subir seu livro para a plataforma, né? Antes, esses textos publicados independentes eram tidos como marginalizados, hoje não é mais assim, o jogo virou a ponto das editoras procurarem os autores que são muito lidos, porque isso consta, né, nessas plataformas, quem são os livros independentes aqui autopublicados que estão em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Então, as editoras vão atrás, porque elas têm interesse nesses números, contratam esses autores que antes eram independentes. Então, olha só a roda como gira, né? O prestígio do livro impresso segue inabalável, porque a partir do momento em que a editora vai lá e tem acesso a esses autores e convida para publicar livros nas suas casas editoriais, que a gente está dizendo que eles vão ter o seu livro físico também. Então, uma coisa puxa a outra, e o benefício é enorme, né, para a cadeia do livro. O aumento de publicações, né? Muitas vezes os livros esgotados podem ser autopublicados nessas plataformas, fazendo com que os leitores tenham acesso a pesquisas, a informações que eles necessitem, a livros que eles não tiveram a chance de ter fisicamente ali. E aí eu trouxe como exemplo, no anterior, até esqueci de falar, o Repito à Noite é um texto do Marcelo Pimenta, que é um amigo meu, um excelente escritor, e que fez uma investida, que ele tem livros físicos, mas ele quis experimentar, né, publicando contos nessa plataforma de autopublicação da Amazon, para sentir como é que isso funcionava. É uma experiência que é possível ser feita, né? Não vai ter custo, ele põe o preço, ele pode, ele tem acesso a todas as informações, né? Ele recebe uma porcentagem muito maior nas vendas do que ele receberia numa editora tradicional, então são muitas as vantagens, ele acompanha todos os dias o seu ranking, se está sendo lido o livro ou não, etc., os comentários dos leitores, etc., E aqui eu trago também o livro de uma amiga minha, Nanete Neves, que foi a primeira jornalista brasileira, ainda uma foca, que é uma jornalista início de carreira, para quem não sabe, que a gente chama de foca, a entrevistar o Drummond. Esse livro foi publicado fisicamente por uma editora, ele se esgotou, a editora não publicou de novo, e aí eu consegui ler esse material por meio da autopublicação que a Nanete fez, né, na Amazon também. Então, isso é fundamental para essa cadeia girar, para a gente ter acesso ao que a gente quer ler, deseja ler, e os autores ficam felizes também, porque veem seus livros sendo lidos novamente, ou pela primeira vez. É muito fácil, como eu disse, a gente entra no site da Amazon, faz o cadastro, registra, coloca o título do livro, uma categoria, dá uma categoria para ele, romance, policial, etc., sobe o arquivo em Word, ou seja, não precisa ser um expert, né, em tecnologia para publicar gratuitamente, colocar o seu livro à venda e ter total controle desse processo. As edições estão cada vez mais luxuosas em contrapartida, ou seja, por mais que o mundo digital esteja aí, dando as caras para a gente, muitas editoras, inclusive por meio de financiamento coletivo no Catarse, a gente vai lá, o leitor vai lá e ajuda a publicar aquele texto, elas estão fazendo livros com capas muito caprichadas, com papel de alta qualidade. A gente tem notado um desejo de fazer um material esteticamente muito convidativo para o leitor. Quem ganha sempre é a literatura, né? Não só com essas edições lindas, como também nessas plataformas de autopublicação. A gente sai aí da Amazon para ir agora para o Wattpad, que é uma plataforma em que a gente encontra muitos livros publicados por autores que ainda não tiveram oportunidade de lançar seus livros por editoras, por casas editoriais conhecidas, consagradas, etc. Então, muitos deles são muito jovens, fazem ali suas primeiras experiências, publicam os livros que às vezes são baixados milhões de vezes a ponto dessas editoras irem até o Wattpad, contratarem os primeiros lugares nas leituras e convidar para publicar o livro de forma impressa. Então, quem ganha com isso é o leitor, a literatura e o mercado, como a gente já disse. Publicidade para o livro, a gente tem aqui 2 influenciadores digitais, eu trouxe a Mel Ferraz, que tem o Literaturas, o canal dela no YouTube, né? Ela tem também, muito forte no Instagram também, com também o nome é Literaturas, da sua página, e eu trouxe o Pedro Pacífico, que é do Bookster, que é um grande incentivador de livros, que tem milhares de seguidores e tal, e eles fazem o quê? Publicidade para o livro impresso.
Cada vez mais, claro que eles leem também livros digitais, mas eles estão sempre falando de livros, divulgando autores, editoras, e assim a gente tem conseguido chegar a muitos jovens leitores, ou não tão jovens assim, que pararam de ler em alguma fase da vida e retomaram muitas vezes por influência desses influenciadores digitais. O que importa é a gente saber levar isso para o aluno, para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, de onde vêm as histórias, né? Os filmes, as novelas, os seriados, as HQs, os desenhos animados, tudo isso um dia foi um roteiro, um argumento que foi impresso, que estava ali num texto e que de repente virou um produto audiovisual, sabe? Então, dentro da tecnologia, das plataformas de streaming, das novelas, das séries, das minisséries, dos filmes, tudo antes foi um roteiro, foi um texto, e veio muitas vezes de influências literárias desses autores, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui os super-heróis, tá? Da onde eles vieram? Se a gente for fazer uma busca, esses heróis estão muito vinculados, né, à mitologia, né, a seres mitológicos, eles têm poderes, né, eles têm, a exceção do Batman, que é o único super-herói cujo poder é só sua conta bancária, aí também sua inteligência, os demais têm superpoderes e estão muito vinculados, às vezes, foram influenciados em sua construção pelos mitos e arquétipos. A gente precisa aproveitar aí dentro da sala de aula, mesmo fora dela, né, em clubes de leitura, né, falar desses livros, né, dessas novelas, desses filmes que vieram do livro e fazer essa ponte. Se a pessoa não leu ainda, oferecer, dizer que existe, dizer que olha que legal, se você gostou do filme, da série, é possível que você se apaixone também por esse livro. Eu trouxe alguns exemplos de textos, né? Éramos Seis, que já virou novela em vários canais de TV aberta, inúmeras vezes, Pequenas Grandes Mentiras, Big Little Lies, da Liane Moriarty, que é um livro que virou uma série aí bastante interessante. Mas a gente tem vários outros exemplos, né? Fazer da tecnologia uma aliada sempre, né? Se você for um professor, por exemplo, um educador, você pode sugerir que seus alunos criem um blog para publicar ali seus textos e análises, dicas de livros, séries, filmes, games, por exemplo. Tudo que, como eu disse, veio da literatura. Pode pedir que crie um grupo de WhatsApp para debater um livro, né? Você, como professor educador, vai estar nesse grupo, vai acompanhar tudo. A gente pode pedir que eles filmem algumas cenas que se passaram, então, no refilme, né, digamos assim, eles assistem o filme, leem o livro, escolhem uma cena mais interessante e fazem uma interpretação, né, dão uma de atores, gravam isso e depois debatam esse trecho. Isso é super interessante, dá para fazer muita coisa. Pode pedir que os jovens assistam um filme que tenha a ver com literatura e que esteja disponível em plataformas de streaming, por exemplo, ou mesmo no YouTube, para que esses meninos façam comentários e resenhas comparando o livro e o filme. Você pode primeiro ver o filme, depois ler o livro, sabe? Não tem essa hierarquia, o que importa é você absorver esse conteúdo, se apaixonar por essa história. Pode perguntar aos alunos quais séries, minisséries, filmes e games mais gostam, investigue com eles o porquê dessa preferência, isso é muito interessante. Você pode, por exemplo, investigar os grandes autores da literatura, os que vendem milhões, os best-sellers, né? E estudar com os alunos, pesquisar junto com eles quais são, por que autores da literatura, esses autores de livros best-sellers foram influenciados, né? Então, a gente sabe que o Harry Potter, por exemplo, tem influência da literatura, da mitologia celta, tem influência de Shakespeare, a J.K. Rowling botou muita coisa naquele caldeirão para fazer seu livro, a mesma coisa, o R.R. Martin, do Game of Thrones, que a gente vê muito Shakespeare ali. Então, vamos descobrir quem foram as influências literárias desses grandes roteiristas, desses grandes escritores de audiovisual, desses grandes criadores, né, de filmes, de livros, que viraram séries e filmes, e entender um pouco mais como é que eles se formaram. Isso é muito legal de fazer. A gente pode pegar livros em formas de roteiro, né? Tem muitos grandes filmes aí que vieram da literatura, né? A gente tem o Cidade de Deus, por exemplo, que veio do romance do Paulo Lins, e que a gente pode comprar também em forma já de roteiro, com aquela metodologia textual típica dos filmes, e passar para os meninos verem como é que é essa linguagem, as diferenças entre um texto em prosa e um roteiro de cinema. É bem interessante, tem em biblioteca esses exemplares, a gente pode pegar emprestado, levar para a classe, por exemplo, debater e ver as diferenças entre o livro e o roteiro. Isso é um exercício interessante. A fazer da tecnologia uma
ponte, né, uma aliada para as outras artes sempre, estabelecer esse diálogo, né? Literatura, tecnologia, livro, quadros, cinema, ilustração, fotografia, é sempre muito interessante fazer esse jogo, né? A literatura pode perpassar a vida e virar um texto vivo, é possível fazer conexões não só com a tecnologia, mas com todas essas outras artes e áreas que eu já elenquei aqui. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês algumas das minhas últimas publicações. Eu tenho o Arte de Criar Leitores, da editora Senac São Paulo, eu tenho meu romance Aquele Mês de Abril, meu livro Rotas Literárias de São Paulo. O romance Aquele Mês de Abril é baseado, digamos assim, flerta muito com a história do grande pintor José Ferraz de Almeida Júnior, do século XIX, porém ele se passa em São Paulo, na nossa fase atual, na contemporaneidade, e traz aí dois casais com uma série de conflitos e obsessões em relação aos amores que essas pessoas sentem, e perpassando tudo isso, o José Ferraz de Almeida Júnior aí, com 4 de suas telas, né? E a gente tem o Rotas Literárias de São Paulo, que é um livro em que eu investigo os espaços da literatura na capital paulista desde o século XIX até agora, o século XXI. Entrevistei muita gente interessante e é um convite para vocês conhecerem também meu livro de poemas, publicado pela mesma editora que publicou meu romance, editora Penalux, né? O Arte de Criar Leitores e o Rotas Literárias eu publiquei pela editora Senac São Paulo. São alguns dos meus últimos livros, né? Eu tenho muitos publicados, vocês podem olhar depois no meu site, eu vou compartilhar com vocês aqui, inclusive. Eu tenho livros infantis também, livros traduzidos para fora do país. Queria compartilhar com vocês aqui algumas das minhas redes sociais, o meu site www.goimardantas.com.br. Eu tenho o Instagram, que é a rede que eu estou mais usando atualmente, Goimara_Dantas, meu Facebook, está mais paradinho, mas ainda uso. E para qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem me contatar pelo e-mail goimar@uol.com.br. Queria agradecer muito, tentei não me estender para dar apenas algumas nuances, né, de como é possível a gente fazer essa ligação, essa conexão bem-vinda entre a literatura e as outras artes, e queria convidar então vocês mais a pensar e refletir sobre isso. Foi um dia estar com vocês e estar nessa festa de livros, é sempre muito legal quando a gente pode levar nossa palavra, as nossas reflexões, o que a gente tem estudado e pesquisado, para compartilhar com outras pessoas, com outros leitores, com educadores, com pais. Então, foi uma alegria e foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima!